Amém. Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a nesse momento tomar aí a sua posição nesse lugar. Vamos orar ao Senhor, iniciando essa quinta profética, esse tempo de adoração ao Senhor. E eu quero fazer um convite especial para você, todos aqui nesse lugar, que nessa noite você possa se colocar diante de Deus, como uma pessoa também posicionada profeticamente aqui nesse ambiente, a estar orando junto comigo pela vida da IMEFRE aqui nesse momento. Você agora, eu gostaria de convidar a colocar a sua autoridade espiritual em ação. Há fogo em suas mãos, há autoridade nos seus lábios. Nós tivemos aqui na semana passada um tempo poderoso. Eu tenho certeza que Deus encheu você. Eu tenho certeza que na sua caminhada o Senhor tem liberado palavra revelada, o Senhor tem liberado alimento espiritual. Você tem unção de Deus sobre a sua vida, e eu gostaria de convidar você agora, com fé, na certeza de que o Senhor ouve a tua oração, a começar a orar nesse momento e pedir: Senhor, venha mover aqui entre nós, que nessa noite, Senhor, a nossa adoração ela venha atrair, gerar, Senhor, em nome de Jesus, um grande movimento, Senhor, aqui nesse lugar, do Teu Espírito Santo. Nada por nós, Senhor, mas como diz também na Tua palavra em Atos, Senhor, quando a Tua igreja se reunia para Te buscar, para orar, buscar ao Senhor, a Tua presença inundava os ambientes, o Senhor movia, Senhor, o Teu sobrenatural na vida daqueles que estavam perto, daqueles que estavam longe. A Tua palavra nos mostra, Senhor, que enquanto a Tua igreja orava certa vez, o Senhor enviou um anjo para libertar a vida de Pedro, que estava aprisionado. Senhor, que seja isso nessa noite também, que ao buscarmos a Tua face nesse lugar, que ao levantarmos as nossas vozes, com a autoridade profética que o Senhor tem liberado sobre nós, o Senhor venha libertar cativos que não estão aqui nesse lugar. O Senhor venha tocar, Senhor, na vida daqueles que acompanham pela internet, que a Tua unção, o Teu poder venha encher a casa, venha encher o ambiente, venha tocar, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. Senhor, toma esse ambiente nas Tuas mãos. Erga sua voz, igreja, apresenta nesse momento o ambiente aqui, esse templo, vai apresentando aí o seu coração, peça ao Senhor que Ele venha ter liberdade nesse lugar. Rasga o teu coração diante de Deus. Quando você abre o teu coração, quando você quebranta o teu coração, a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado Ele não desprezará. O Senhor não vai desprezar o teu coração. Em nome de Jesus, nessa noite, recorra ao altar do Senhor, e nessa noite você venha se derramar no altar do Senhor, que nessa noite você possa, em nome de Jesus, deixar fluir poder na sua vida. Senhor Deus, toma esse tempo agora, Deus. Toma, Senhor, o ministério de intercessão. Toma, Senhor, o ministério de louvor, ministério de mídia da Tua casa. Cada discípulo aqui nesse lugar, Senhor, faça desse ambiente um ambiente de poder. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Te damos
Baseada nesse louvor agora, permaneça de olhos fechados e pega essa letra desse louvor agora. Essa letra aqui é tão bela, mas é tão verdadeira também. E declara agora em oração isso. Fala: Senhor, nosso
vida, contra o nosso espírito. Tua palavra nos revela, Senhor, que há uma guerra que acontece dentro de cada um de nós. Como nós cantamos aqui, Senhor, às vezes o corpo erra o caminho, às vezes, Senhor, nós cedemos aos impulsos carnais em nossa vida, mas nessa canção que nós cantamos aqui, também declara, Senhor, que o nosso coração clama por Ti, alcança a misericórdia, alcança a graça. Senhor, nesse momento perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as vezes que fizemos coisas que não Te agradou, todas as vezes, Senhor, que falamos coisa que não Te agradou, todas as vezes que pecamos, Senhor, com o nosso ouvir, com o nosso pensar, com o nosso olhar, com as atitudes que tomamos, as escolhas que fazemos. Senhor, nos perdoe todas as vezes, Senhor, que pecamos pela omissão também, Senhor, quando sabemos o que tem que fazer e não fazemos. Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Perdoa em nome de Jesus, Senhor, por todas as vezes que invertemos prioridades na nossa vida, quebramos princípios, colocamos, Senhor, em primeiro lugar as vantagens pessoais ao invés da obediência ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, em cada área que temos Te desagradado. Nos ensina, Senhor, nos envolve na Tua santidade. Queremos caminhar em santidade, queremos caminhar de uma maneira que Te agrada, Senhor. Gera isso em nosso coração nessa quinta profética, Senhor, que esse ambiente seja um ambiente propício para isso. Nesse momento que vamos receber a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, seja um tempo, Senhor, de revelação do alto. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. O Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos receber a palavra do Senhor, e eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro da Revelação de Apocalipse, capítulo 8. Essa noite nós vamos falar a respeito do tema da oração, e eu quero ler com você esse texto de Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 5, último livro da Bíblia. Essa foi uma palavra que o Senhor me deu no dia de ontem, e eu gostaria de compartilhar com você essa palavra. Ontem pela manhã eu fazia um estudo no livro de Apocalipse e acabei fazendo também uma devocional nesse texto, nesse livro, e acabou que o Senhor me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 até o 5. Você pode permanecer sentado, mas nós vamos fazer a leitura da palavra com reverência, que diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao mar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Você pode repetir isso? Diga assim: o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Somente até aqui. Senhor, Tua palavra está lida. Fala conosco, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra venha encontrar lugar no nosso coração e que possamos ser alimentados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Eu quero convidar você a prestar muita atenção nessa palavra nessa noite. O livro de Apocalipse, a gente sabe bem, é um livro difícil de entender muitas das vezes. É uma literatura especial dentro da palavra do Senhor. No campo da teologia nós chamamos de literatura apocalíptica, que entram aí alguns textos do livro de Daniel e todo o livro de Apocalipse também. É uma literatura cheia de símbolos que falam sobre coisas
da eternidade, que falam a respeito de coisas, de mistérios de Deus, que são revelados aos homens e de difícil compreensão. Quando você pega o livro de Apocalipse para você ler, você vai ver que tem muitos símbolos, muitos elementos, mas é um livro, William, com uma mensagem poderosa. E curioso que ontem, pela manhã, eu estudava Apocalipse a partir do capítulo 6, que fala sobre os selos que são rompidos no rolo que o cordeiro toma na sua mão. E curiosamente naquele texto vai falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você tem ali primeiro o cavaleiro de um cavalo branco, que recebe um arco, e a palavra vai dizer ali, Marcele, que ele recebe uma ordem e ele vai. É curioso isso, para você reparar nesse texto, Rafael. Jesus, o cordeiro, quando rompe o selo, há uma palavra de ordem: vem, corre, dependendo da versão. E eis que então aparece o cavalo e o seu cavaleiro, e o texto vai falar do cavalo branco, um cavalo com um cavaleiro conquistador. A palavra vai dizer ali, Adriana, que ele recebe poder para conquistar, lutar e vencer, e ele vai. Logo em seguida, a abertura do outro selo, um cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho que fala sobre a violência, o poder de tirar a paz da terra. E esse cavaleiro também recebe uma ordem: vai, e ele vai, seguindo aquele primeiro cavalo branco já enviado. Em seguida, um cavalo preto no terceiro selo, o cavaleiro preto com uma balança na mão. E essa referência bíblica aqui, Samiri, fala sobre escassez de alimento. A balança na Bíblia, Michele, representa tempos de escassez. Alimento, irmão Denesi, contado para todos. E as referências que aparecem aqui nesse texto, vai aparecer aqui, eu quero até ler com você. Olha em Apocalipse capítulo 6, versículo número 5. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Essas referências aqui, ela apresenta para nós preços elevados de alimento, Júlia. Esse não era o preço do trigo e muito menos da cevada. A cevada, Edgar, era um alimento dado para animais, era coisa pisada pelos homens. E nesse texto aqui é cobrado 1 denário pela cevada, 1 dia de trabalho. Então esse cavalo preto, que é enviado também, ele tem essa representatividade, essa autoridade da escassez do alimento, da pobreza, e ele é também enviado. E por último aqui dos cavalos e cavaleiros, o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. Amarelo é uma referência à cor dos cadáveres naquele tempo. Amarelo, o inferno, o Hades, ele vai receber aqui essa designação, e ele também é enviado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse com o poder para gerar caos na terra. Por que eu estou fazendo essa introdução com você aqui, nessa reflexão sobre Apocalipse capítulo 8? Por um simples motivo. Ontem, como eu falei para vocês, de manhã eu estava estudando esse texto, e antes de dormir, já beirando a madrugada, eu estava já pegando no sono, já quase desligando as coisas para ir dormir. Começa a chegar as notícias, né, dos bombardeios na Ucrânia, aquela coisa toda que a gente tem acompanhado. Eu até perdi o sono porque o susto foi tão grande, Fernanda, as notícias chegando, eu não consegui dormir. Fiquei até 2 da manhã acompanhando notícia pela CNN aqui, pelo computador mesmo. E eu me lembrei do que eu tinha estudado pela manhã. E aí eu lembro que quando eu estava pensando nesse texto do capítulo 8 especialmente, que fala sobre a oração. E nesses tempos de guerra, Gabi, muitas pessoas perguntam: pastor, a gente ora por paz, mas acontece guerra. A gente ora pedindo para que o Senhor venha intervir, e a gente recebe essa notícia. Como que a gente lida com tudo isso? A gente percebe nessa palavra em Apocalipse que nesse tempo que nós vivemos, a violência, essas pestes, pandemia, essa coisa toda que a gente está atravessando, fome, desastres naturais, tudo acontecendo junto, né? Especialmente para nós brasileiros, Petrópolis, aquela coisa toda.
A palavra do Senhor vai nos revelar que faz parte do período que nós estamos vivendo. Desde o momento em que Jesus é levado aos céus, inaugura-se um tempo escatológico que nós chamamos de fim dos tempos. E a marca do final dos tempos é essa: muita violência, o amor de muitos se esfriando, caos, tudo instalado. Só que nesse meio tempo, Rafael, há uma ordem para nós: não parar de orar. E eu quero compartilhar com vocês então essa palavra nessa noite sobre a oração. Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao 5, vai falar sobre a abertura do 7º selo e essa relação da oração com esses acontecimentos todos que nós estamos vendo aí. O tema da mensagem dessa noite é o altar e o trono. Quero compartilhar com vocês esse tema, o altar e o trono. E eu começo dizendo para você aqui o seguinte: o altar e o trono estão próximos. Eu gostaria que você puder, anota isso: o altar e o trono estão próximos. Quando eu estava estudando ontem, eu cheguei nesse capítulo aqui, eu parei, e eu tive que orar ao Senhor, eu fiquei impactado por essa palavra, Tiago, porque essa revelação ela é maravilhosa para nós. O altar do Senhor está de frente com o seu trono, e eu quero compartilhar com você o que isso significa. Primeiro ponto dessa mensagem, o altar. Eu quero começar falando sobre a figura do altar nessa mensagem. O que é o altar na Bíblia para nós? O que isso representa, Michele? Para começar, o altar é o lugar onde as nossas preces são colocadas ao Senhor. O altar, William, é o lugar onde eu chego diante do Senhor e eu apresento para Ele as minhas dores. O altar é o lugar onde nós descarregamos diante de Deus tudo aquilo que está nos machucando. Andréa, quando nós chegamos diante do altar do Senhor, nós encontramos ali um ambiente onde as nossas dores podem ser depositadas. Além disso, Denesi, o altar também é lugar onde nós colocamos as nossas preocupações. Diante do altar do Senhor, você pode chegar com tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que tem te apertado na sua vida, e no altar você coloca isso também. As dores, as preocupações, as lágrimas são derramadas no altar. O altar é o lugar onde você pode chorar. O altar é o lugar onde você deposita também ali as suas lágrimas, o seu lamento, as suas aflições. O altar então é o lugar onde eu apresento diante de Deus tudo aquilo que há dentro de mim e eu posso colocar da maneira como está. O altar é um lugar onde eu coloco isso diante de Deus. E a procura do altar é muitas das vezes uma procura desesperada. O ser humano na Bíblia, quando vai procurar o altar do Senhor, em muitos momentos, Marcos, é uma procura desesperada. Quando vai procurar o altar do Senhor, e o ser humano se encontra num estado, muitas das vezes, de desespero total. Já tentou muitas coisas, já ouviu muitas coisas, e o altar do Senhor é o ambiente, Fernanda, onde ele encontra a esperança. O altar é um ambiente onde nós podemos ir com o nosso coração desesperado, o nosso coração atribulado pelas coisas que acontecem, porque nós sabemos que ali é o lugar mais importante de todos, onde nós podemos procurar ajuda. Não existe, Gabi, um lugar melhor para você buscar ajuda na sua vida do que no altar do Senhor. E quando eu falo do altar do Senhor, eu não falo do altar físico. O altar físico, Edgar, simboliza muito para nós. Às vezes, a gente está num estado tão apertado espiritualmente, que a gente pode até orar em casa, mas se você puder estar aqui nesse altar físico aqui, às vezes é diferente, porque é nesse ambiente que é separado, que é preparado, que eu posso colocar tudo diante de Deus, e ali eu posso me rasgar de uma maneira totalmente especial, porque para nós é especial esse ambiente todo. Mas quando eu falo altar aqui, eu falo o altar de fato, o altar da presença do Senhor, é o lugar onde nós podemos procurar a melhor ajuda, porque o altar gera em nós uma forte confiança, o altar gera em nós também uma forte expectativa.
ela gera confiança, porque Samile, quando eu vou no altar, eu sei que eu vou encontrar alguma coisa do Senhor ali para a minha vida, eu sei que eu vou receber algo da parte do Senhor, eu vou com expectativa, porque eu sei que as orações colocadas diante do altar, elas são respondidas pelo Eterno, porque Ele não ignora a oração do teu povo que sobe. Não existe oração ignorada pelo Senhor quando feita com fé, mesmo que essa fé seja acompanhada de todo desespero. Às vezes, nossa oração, quando nós vamos para a presença do Senhor, nós chegamos no altar, diante do altar, cheio de questionamento, cheio de situação, mas quando a gente descarrega com fé, aquela oração sobe até a presença do Senhor. Além disso, o altar gera em nós um forte quebrantamento, porque quando a gente vai para o altar, a gente é obrigado a ser humilde. Quando a gente vai para o altar, a gente é obrigado a se humilhar, porque a gente sabe que nós somos pó diante de um Criador todo-poderoso. Olha o quanto de coisa que nós podemos destacar aqui, falando só sobre o altar. E Apocalipse capítulo 8, versículo 3, vai dizer: o altar de ouro que está diante do trono. E a gente pode citar aqui o exemplo de Ana, por exemplo. Ana vai para o altar do Senhor, Denesi, tão quebrada, tão machucada. Se você conhece a história de Ana, você vai se lembrar aí. Ana casado com Eucana. Eucana tinha outra esposa também, chamada Penina. Penina vivia falando coisas, Marcos, na cabeça de Ana, ostentando seus filhos, e Ana não podia ter filho. E aquela ostentação de Penina vai machucando Ana, até que chega um momento que ela decide tomar uma atitude, ir para o altar do Senhor. Ela vai até o ambiente de adoração, e ela chega naquele lugar, ela abre a boca, mas não sai nada, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Sabe o que isso significa para nós, amados? Ela chorava no altar, ela estava se quebrantando diante do altar, ela pagou inclusive aquele mico aos olhos humanos de achar que ela estava até bêbada, só que ela sabia que ela estava no lugar mais importante possível naquele momento para buscar a ajuda dela, porque não há ambiente como o altar. E eu finalizo aqui essa parte sobre o altar dizendo o seguinte, que no altar do Senhor a gente encontra resposta. Eu citei aqui brevemente, mas eu quero destacar aqui uma outra coisa. Nós sabemos que nem todo altar tem resposta. Nós temos lá o texto de 1 Reis capítulo 18, do altar de Baal que é erguido, e eles ficam gritando ali, Samile, Baal responde com fogo, eles dançam, eles gritam, eles mutilam o corpo, eles buscam de todas as formas, e Baal não responde. Às vezes a gente não encontra resposta na nossa vida, porque estamos buscando altares errados na nossa caminhada. Achamos que estamos buscando a Deus, sendo que na verdade estamos buscando em qualquer outro lugar. Estamos buscando na verdade até mesmo o nosso próprio coração, e esse altar não tem resposta, e quando tem é uma resposta que confunde. Só que quando eu vou para a presença do Senhor com humildade, quando eu vou para o altar do Senhor com quebrantamento, esperando dele, Senhor, eu quero ouvir a tua vontade, aí o texto bíblico nos mostra que no altar do Senhor tem resposta com fogo, no altar do Senhor tem resposta que cala todas as outras vozes que vêm contra, porque no altar do Senhor eu entro quebrado e saio restaurado. No altar do Senhor eu chego totalmente moído, totalmente despedaçado, mas eu saio renovado, porque no altar do Senhor flui poder e unção. Do altar do Senhor flui aquilo que eu preciso para a minha vida. Finalizo a respeito do altar aqui, só que eu quero ainda entrar com você no segundo ponto, o trono. Primeiro ponto da mensagem então é o altar, e agora eu quero falar com você um pouco a respeito do trono, outro elemento que aparece aqui nesse texto, e eu quero ler de novo com você, Apocalipse 8, versículo 3, olha aí de novo: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro que lhe foi dado, muito incenso para oferecê-lo junto com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. O altar então é o lugar,
é o ambiente onde as orações são depositadas. E o trono, pastor? O trono significa pelo menos 3 coisas na palavra do Senhor. A primeira coisa, que no trono, esse lugar de soberania, o trono é um ambiente de soberania, uma posição de soberania, tem autoridade. Você já vai entender onde nós vamos chegar. Nós estamos aqui com um Lego, estamos montando aqui, daqui a pouco você vai ver onde a gente vai chegar. A primeira peça é o altar, a segunda é o trono. No trono tem autoridade. Sabe o que significa autoridade? Autoridade é direito ou poder de decidir. Autoridade é direito ou poder de tomar uma decisão. Ontem nós vimos uma autoridade usada para a morte. Apenas uma palavra já está decretado, cumpra-se. Quando há autoridade, uma palavra é definitiva. Trono é ambiente de autoridade, direito, poder de decidir. Às vezes a gente quer resolver coisas na nossa vida, mas não temos a autoridade necessária para resolver aquela situação, porque eu não tenho poder de decidir tal coisa. Às vezes a gente quer muito, mas a gente precisa da resposta de alguém que tem autoridade para poder decidir por nós. E o trono do Senhor é onde a autoridade perfeita é executada, direito e poder de decidir. E eu vou repetir de novo para você: o altar está diante do trono. Uma outra coisa que eu falo sobre o trono aqui também, ali há poder, há autoridade e há também poder. Sabe o que é poder? Poder significa influência para agir. Às vezes não adianta nada você ter autoridade para decretar algo, Marcos, mas você não tem poder para influenciar que aquilo aconteça. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e com a posição de autoridade aqui dizer para vocês: olha, façam tal coisa. Se eu não tiver poder, nada vai acontecer, a autoridade vai ser vazia, ela pode ser vazia. Só que no trono tem autoridade com poder, tem autoridade com influência. Do trono do Senhor, Michele, tem influência para operar uma ação. Só que é muito profundo. Porque se eu creio, Denesi, que no altar do Senhor tem poder, eu creio também que há uma ação que pode ser executada. Eu creio que há algo que possa acontecer. E eu fecho aqui essa parte declarando a terceira e última coisa: no altar do Senhor, no trono do Senhor tem força, autoridade, poder e força. Força significa, e aí eu trago aqui uma definição da área da física que eu achei muito interessante, é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado das coisas. Força é a força, o poder de mudar o estado daquilo que está diante dele ali. A força é a capacidade, Edgar, de transformar o estado de algo. Aquilo está destruído e agora está restaurado. Não é uma influência vazia, não é uma autoridade vazia, é autoridade com poder e com força, soberania. Vou dizer de novo para você: o altar está diante do trono. O trono é lugar de governo, é um lugar, um ambiente para interferir em causas, para agir em situações, para responder. Do trono não se pede, do trono se ordena, do trono não há dúvidas, há certezas, no trono tem firmeza. E eu já chego aqui com você agora para o último ponto dessa mensagem, que é onde Deus falou muito comigo ontem. Terceiro e último ponto dessa mensagem: o altar e o trono estão próximos. O altar e o trono estão próximos. E eu quero ler de novo com você agora o 3, mas juntamente com o 4, na palavra do Senhor, que diz assim: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Vamos ler o 5 também. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Nesse terceiro e último ponto, a gente vai ligar essas duas coisas, e eu quero que em nome de Jesus você receba isso com seu coração muito aberto e com muito discernimento espiritual, porque isso é uma revelação muito poderosa, uma revelação tremenda que não saiu da cabeça do homem, mas saiu de uma revelação de Deus. O livro de Apocalipse, amados, ele é uma visão. A palavra vai dizer lá no capítulo 1 de Apocalipse que João, na ilha de Patmos, foi levado em espírito e ele viu todas essas coisas. Ele viu essas coisas. E ele recebeu uma ordem. No versículo 19 do capítulo 1, ele tem uma ordem recebida ali. Ele vê todas as coisas e escreve tudo o que vê. Ele viu aquilo. Não foi algo que ele tirou da cabeça, Denesi. Eu acho que lá no céu é assim, assim, assado. Tem um altar que fica na frente do trono. Não, ele viu. Essa é uma realidade do céu. É uma realidade espiritual que está vigente agora. Não mudou. Deus não mudou as posições das coisas, está lá. E ele viu um altar na frente do trono. E nesse altar chegam as orações de todo o povo de Deus. Sabe onde eu quero chegar aqui com você nessa mensagem, nessa noite? Eu quero dizer para você o seguinte: há uma atenção especial de Deus para cada oração que é feita pelo seu povo, porque o Senhor está sentado no alto e sublime trono. O Senhor está na posição de autoridade, o Senhor está na posição de força, de poder, e o altar do Senhor está na frente de seu trono. Há uma atenção especial para o clamor que sobe, há uma atenção especial para a oração que é feita, há uma atenção especial, e não é a atenção do porteiro, não é a atenção do faxineiro, não é a atenção de alguém dentro do reino, é do rei, é do trono, daquele que pode mover, daquele que pode fazer. E o texto nos revela que num certo momento há uma ordem dada, e os anjos pegam as orações, misturam com incenso. O incenso aqui significa um perfume suave. Às vezes a gente não sabe orar como devemos. A palavra vai dizer para nós, Jéssica, que nós não sabemos orar, e o Espírito de Deus, André, intercede em nosso favor junto ao Pai. E Deus é tão cuidadoso, irmão Denesi, que esse texto vai nos dizer que o Senhor pega do incenso, mistura com as orações. Sabe o que é isso? Dá a qualidade que ela precisa. O Senhor é tão bom, Rafael, que Ele não despreza a nossa oração pelo fato delas estarem equivocadas. Que às vezes a gente chega diante de Deus, Edgar, e a gente fala tanta coisa, a gente não sabe nem como se expressar. E é por isso que eu falo sempre para vocês aqui: pastor, eu não sei orar. Ora do teu jeito, porque o Senhor prepara a sua oração, Ele recebe. Amados, essa palavra é maravilhosa. Eu falava com o irmão Denesi antes do culto começar. Sabe por que muita gente despreza a oração? Porque é simples. Na oração eu não preciso esbanjar meu conhecimento. Na oração eu não preciso fazer pesquisa, ostentar sabedoria. É só ajoelhar e falar com Deus. Só que a gente é muito orgulhoso, a gente quer a coisa difícil, e aí às vezes a gente inventa um monte de parafernália, né? Para tentar ali, né, belezar o negócio. Ora do teu jeito. Jesus foi muito claro: vai para o teu quarto, ora, que o Senhor te responderá no secreto. Fala com Deus. E esse texto vai mostrar para nós que Ele mistura as orações dos santos com incenso. Ele dá a qualidade que ela precisa. E depois disso, Adriana, Ele pega fogo do altar e mistura com aquilo. E depois no versículo 5 vai dizer que as orações dos santos são lançadas sobre a terra, e acontecem trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Mas antes de falar sobre isso, eu quero só complementar com uma coisa. Olha o quanto que a tua oração é especial. Lê comigo de novo o versículo 1. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão de pé diante do altar de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas.
O selo que é quebrado, que se refere às orações dos santos, gera um silêncio de meia hora no céu. João está vendo toda aquela cena ali, Fernando. E o 7º selo, que trata da oração, silêncio. Eu fui estudar esse texto. E algo que é um consenso entre muitos teólogos é o seguinte: esse silêncio aponta para nós o seguinte: a palavra diz que, Marcos, no céu, a adoração ininterrupta. A palavra vai dizer para nós que Isaías tem a visão e o louvor enche o ambiente o tempo inteiro, mas na hora que a oração do santo chega, há um silêncio especial da parte do Senhor. Só que para mim representa muito, sabe por quê? Há uma atenção especial quando você abre a tua boca para orar. Há uma atenção muito especial diante do Senhor. Minha filha está orando, meu filho está orando. Há um mover totalmente especial. E é impressionante que o altar está na frente do trono. Deus está pronto para agir diante do clamor do teu povo. Às vezes a oração não vem como a resposta não vem como a gente gostaria. Às vezes a gente fica esperando que certas coisas aconteçam, mas essa palavra ela vem nos ensinar isso. Quando nós oramos ao Senhor, nós não estamos recorrendo ao vazio. Quando nós estamos diante do altar, que é próximo ao grande trono do Cordeiro de Deus, e isso significa que todas as orações são dirigidas ao ambiente de glória que está a soberania do Deus Todo-Poderoso. A sua oração ela não vai para uma guarda-volumes nos céus, ela vai direto para frente do trono do Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé. Eu quero mais uma vez citar o exemplo daquilo que eu falei na abertura desse louvor, ou dessa palavra. Às vezes a gente ora e a gente começa a ver certas coisas acontecendo. Vemos guerras, a gente vê situações que causam tristeza e revolta no nosso coração, a gente vê coisas acontecendo, só que esse texto nos revela o seguinte, que a oração do povo de Deus, ela não ficará sem resposta nunca, sabe por quê? Quando o Senhor for realizar o seu juízo, as orações do povo serão usadas nessa manifestação de juízo. Nenhuma oração fica em vão. Como a gente recebeu aqui a palavra domingo de manhã sobre a autoridade, nessa noite Apocalipse fala para nós aqui, na quebra dos selos, ao longo do livro vai falar sobre autoridades que são perversas. Só que essa palavra nos mostra também no livro de Apocalipse que nenhuma autoridade perversa vai vencer no final. Toda autoridade perversa será aniquilada diante do Senhor. Por isso não deixe de orar clamando ao Senhor por justiça, não deixe de orar ao Senhor clamando por salvação na tua casa, não deixe de orar clamando pela libertação na sua vida, na vida de pessoas que você ama, porque essa palavra nessa noite veio lembrar para nós algo simples, porém poderoso. O altar está diante do trono. Feche seus olhos. Nesse momento eu quero convidar você a encher esse altar que está diante do trono do Senhor. Orar ao Senhor nesse momento pela sua vida, crendo nessa palavra. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, porque o teu trono está diante desse altar, esse altar está diante do teu trono. Que cuidado que o Senhor tem por nós. Que coisa, que detalhe maravilhoso que a tua palavra nos mostra, Senhor, porque às vezes a gente deixa de orar, porque dá uma sensação no nosso coração, de que não estamos sendo ouvidos, mas essa palavra nessa noite nos mostra, que o altar diante do trono do Senhor, está as nossas orações, nós estamos sendo atendidos, nós estamos sendo ouvidos. Senhor, muito obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado, porque até mesmo quando a gente não sabe orar como convém, a tua palavra nos mostra que a oração do povo é misturada com incenso perfeito. O Senhor dá qualidade às nossas orações.
O Senhor torna as nossas orações no padrão que elas devem ser. Obrigado, Senhor. Mesmo quando nos achegamos diante de Ti, como Ana, e não temos palavra para falar diante do altar do Senhor, essa oração que sai do coração sobe até a Tua presença. Tantas vezes, Senhor, nós oramos sem falar palavra alguma. Muitas das vezes, Senhor, a nossa oração são apenas lágrimas. Muitas das vezes, Senhor, a nossa oração é apenas aquilo que nós deixamos sair do nosso coração, sentimentos, preocupações. Às vezes a gente chega e tudo que temos a oferecer diante de Ti é o silêncio, mas até mesmo esse silêncio chega diante do trono do Senhor, e nós cremos nessa noite, Deus, que há soberania no trono do Senhor, há autoridade, há a força, há o poder. Diante do altar existem ordens que são dadas. Senhor, nós lemos em Daniel também que quando o Teu servo orou, o Senhor ordenou aos Seus anjos que fossem lutar a causa do Teu filho. Senhor, em nome de Jesus, que a gente não pare de orar, para que o Senhor continue, Senhor, também agindo em nosso favor, ajudando o Senhor em nossas causas, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, nós Te pedimos pela vida da IMEFRE, Senhor amado, continua, Senhor, abençoando esse povo, que a oração não cesse de subir até o Teu altar, Senhor, no céu, que seja um ambiente onde a oração flui todos os dias, Senhor, que na nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, as nossas orações também venham fluir, Senhor, que não cesse a fumaça da oração que sobe, Senhor, em nossos lares, que no mundo espiritual, Senhor, a nossa casa esteja sempre, Senhor, gerando essa fumaça que sobe ao Teu altar, que é a oração. Senhor, olhe para as nossas casas e veja a chama acesa, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus Santo e poderoso, gera, Senhor, o entendimento, o discernimento dessa palavra no nosso coração. O trono perto do altar, interesse do céu sobre a nossa vida. Sabemos que o mal, Senhor, age nesse mundo, mas ele tem tempo para acabar. Nos mantenha, Senhor, fiéis nesse período. Oh, Senhor, que as perversidades desse mundo não venham nos impedir de orar, de permanecer na Tua presença. Que a violência não venha diminuir o fervor espiritual no nosso coração. Oh, Senhor, que até mesmo a escassez não venha diminuir o ímpeto da nossa oração. Que a morte, Senhor, não venha impedir que o clamor continue fluindo de nossas bocas. O que nós vemos aqui nesse mundo, ouvimos, são apenas palavras, mas no mundo espiritual é uma grande força que age. Nós cremos no poder da oração. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor mais uma vez, pedir para que sejam apagadas as luzes. O Ministério de Louvor vai ministrar um cântico aqui, e eu quero convidar você a permanecer com seus olhos fechados. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, e não cessa de orar não, continue o espírito de oração aí, continua ligado no Senhor, e grava isso no teu coração. Altar e trono operam juntos. Às vezes a gente quer aquilo que vem do trono, mas a gente tem que entender essa revelação. O altar e o trono trabalham juntos. Eu não posso permitir que o altar na minha vida fique parado, vazio e abandonado. Busque o trono, mas passe pelo altar. Busque aquilo que é liberado do trono, mas que seja sempre pelas vias do altar. Às vezes a gente quer resposta do trono, mas deixa o altar abandonado na nossa vida. Senhor, eu quero resposta, eu preciso, eu tenho necessidades, mas o altar está vazio. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Há altares ocupados em cada casa. Que o nosso coração esteja sempre presente diante do altar. Altar e trono trabalham juntos. Não podemos nos afastar do altar do Senhor.
Que o Senhor continue gravando essa palavra em ti nessa noite, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele contempla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Em Lucas capítulo 18, a palavra do Senhor vai dizer para nós uma parábola sobre a importância de orar sempre e nunca desistir. Que essa revelação nessa noite sobre altar e trono do Senhor venham gerar em nós esse ânimo a mais para continuarmos orando. Lembre-se sempre que você ora, a sua oração está diante do trono do Senhor, no altar de ouro. Erga suas mãos, vamos orar ao Senhor, concluir esse momento. Senhor, receba a nossa oração, nós entregamos tudo diante do teu altar nessa noite. Nossas vidas, nossas causas, as pessoas que amamos, a nossa igreja, os projetos, nosso espírito, Senhor, a nossa vida por completo colocamos diante de ti no teu altar. Senhor, que nunca falte a oração na nossa vida, que nunca falte, Senhor, a nossa vida diante do teu altar. Que os teus anjos, Senhor, venham ser, Senhor, colocados em ação, como lemos nesse texto, movendo, Senhor, em teu nome, para que as respostas sejam liberadas sobre essa terra. Senhor, que haja resposta do céu sobre a nossa vida. Senhor, toma nas tuas mãos cada motivo que tem sido alvo de nossa oração nesses últimos tempos. Senhor, tome em tuas mãos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Pode se assentar por um instante, a gente já está caminhando para o término do culto. Antes só comunicá-los a respeito dos avisos da nossa igreja. Amados, quero
primeiro lugar, avisá-los a respeito de algo muito importante. Peço que você marque aí na tua agenda. É fundamental a tua presença. Dia 13 de março agora, nós vamos ter o concílio local aqui na nossa igreja, após o culto da manhã. Será um concílio breve, vai ser rápido, mas é um concílio importante para nós elegermos o delegado da nossa igreja, que vai nos representar no concílio distrital do dia 18 de março. Então, é fundamental a presença de todos os membros da IMEF, porque nós precisamos formar aqui um quórum suficiente para fazer esse concílio. Então, dia 13, marca aí na sua agenda, depois do culto da manhã, concílio local. Creio que não vai demorar, é uma pauta única, 10 minutinhos, 15 no máximo. Eu creio que nós já estamos aí encerrando. Então, conto com a presença de todos vocês nessa data. Mas lembrando também que no mês de março agora nós vamos retomar o curso de imersão bíblica. Já esteja aí preparado para você poder participar. Todo domingo às 9 horas da manhã, estudando aí o Novo Testamento. Em breve a gente vai passar as informações aí para vocês se inscreverem, pegar todas as informações certinho aí, para a gente mergulhar agora no Novo Testamento, nesse estudo que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. E eu acredito que sejam só esses avisos. Esqueci de algum aviso aí? Liderança, tem mais algum para enfatizar? Não? Amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando os dízimos e as ofertas, encerrando esse tempo de culto ao Senhor. O Senhor te leve em paz para a sua casa, que você tenha um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas, apresentamos a Ti, Senhor, que tudo seja empregado da melhor maneira possível, Senhor. Consagramos cada semente, que o Senhor venha multiplicar para o avanço da Tua obra, bem como a provisão sobre cada lar aqui representado. Leva-nos em paz para as nossas casas, abençoe, Senhor, o nosso final de semana, que tudo, Senhor, venha correr de uma maneira abençoadora, que possamos ter uma boa noite de descanso, Senhor, e que o Senhor continue abençoando as nossas famílias. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. E antes de receber a bênção, não se esqueça, no início desse ano, nós alinhamos, que sexta-feira, toda sexta-feira, nós separamos para jejuar. Então eu convido você, a partir da meia-noite, de hoje para amanhã, até meio-dia, amanhã, você fazer aí o seu jejum ao Senhor. É um dia que nós da IMEF separamos para jejuar, e é sempre bom estar lembrando aí a igreja, amém? Recebamos então a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, e permaneça para todos sempre, todos digam, amém. Aplauda ao Senhor, o final de semana abençoado, em nome de Jesus.